Olá, seja muito bem-vinda. A minha amiga está no canal Patchwork Cristina C. E eu sou a Cristina. E hoje vou ensiná-la a calcular os cortes para fazer os seus blocos de patchwork. Para fazer os seus blocos de patchwork com as medidas que desejar. Vamos ter caderno quadriculado, desenhos e umas continhas facílimas de fazer. Deixe-me que lhe diga, se por acaso ficar com alguma dúvida do tutorial de hoje, deixe a dúvida ou aqui embaixo nos comentários do vídeo, ou então entre para o meu grupo privado e gratuito do Facebook. O link está aqui embaixo. Clique, a sua entrada é aprovada e lá pode postar todas as suas dúvidas. Inclusivamente até pode postar fotografias de trabalhos que faça através dos meus vídeos. É um grupo, uma comunidade só para iniciantes no patchwork. São meninas muito queridas, eu adoro o meu grupo. E agora vamos então fazer contas. Vamos pôr a cabeça a pensar. Ora, vamos lá então começar os nossos cálculos para fazermos blocos de patchwork. A primeira coisa que temos que ter em mente é o tamanho do bloco que nós queremos fazer. Eu escolhi, não liguei a este aqui, vou passá-lo mais para baixo. Eu escolhi fazer um 9 patch. Vamos começar pelo bloco mais fácil. Um 9 patch que é composto por 9 quadradinhos. 3, 3, 6 e 3, 9. E então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é com quanto é que eu quero este bloco. Eu decidi, neste momento, que quero o meu bloco com 30 cm. Eu gosto de fazer blocos com 30 cm porque dão para fazer vários trabalhos. Então, eu decido que este bloco daqui a aqui tenha 30 cm. Ora bom, ele tem 30 aqui e tem 30 aqui. O que eu tenho que começar por ver e imaginar é pôr em cima do bloco uma folha, olha, assim quadriculada, como esta folha do meu caderno. Eu tenho sempre um caderno destes quadriculado para fazer os meus projetos e para fazer os meus cálculos. E então, através desta quadrícula, eu vejo que este bloco é dividido em uma, duas, três partes na horizontal e uma, duas, três partes na vertical. Ora, então, sabemos que este bloco é divisível por 3. São 3 partes que nós temos. Então, vamos ver se acompanhamos o raciocínio. Se ele tem 30 daqui a aqui, cada quadradinho destes terá 10 centímetros. Daqui a aqui terá 10 centímetros e daqui a aqui terá 10 centímetros. 10, 20, 30. Cá temos nós o nosso bloco com 30 centímetros. Atenção! Bloco com 30 cm, acabado já depois de todos os quadradinhos estarem costurados uns aos outros. Então, com quanto é que vamos cortar cada tecido? Neste caso aqui, do azul e do vermelho. Vou cortar quadradinhos de 10 cm? Não. Eu quero que eles acabados tenham 10 centímetros. Para os cortar, eu vou ter que ter em conta a minha margem de costura. E tenho aqui o meu pezinho calcador, que é da minha máquina doméstica. Este pé calcador, como sabem, a agulha cai aqui no meio, não é? E daqui para aqui ele tem 0,75 centímetros e daqui para a esquerda ele tem 0,75 centímetros. Portanto, no total, ele tem 1,5 cm. Isto quer dizer que a minha margem de costura
é igual a 1,5 cm. Margem de costura, eu tenho aqui um bloquinho. A margem de costura é quanto nós comemos de tecido quando nós vamos costurar, não é? Pomos aqui o calcador, vamos costurar e este tecido aqui é comido, este azul turquesa é comido, não é? Comido, entre aspas, e o cor de laranja também é comido. Ou seja, daqui a aqui nós retiramos 1,5 cm. Daqui a aqui está 1,5 cm. Esta é a minha margem de costura. É isto que eu tenho que ter em conta quando for cortar os quadradinhos. Portanto, o quadrado é cortado com o tamanho que eu quero, 10, mais a minha margem de costura. Ou seja, 10 mais 1,5, eu tenho que cortar quadradinhos de 11,5 cm. Porque depois de costurados, como comemos 1,5 cm, ele vai ficar com os 10 cm. Portanto, esta é a primeiríssima coisa que nós temos de fazer. Imaginar com quanto queremos o bloco, 30 cm, depois dividi-lo como se tivéssemos uma folha quadriculada em cima e ver em quantas partes é que ele é dividido. Neste caso é por 3 partes, é dividido em 3 partes. Então, se eu quero 30, cada uma destas partes acabada terá 10. Mas eu, para obter esses 10 cm depois de já costurados, eu vou ter que cortar quadradinhos com os 10 cm mais a minha margem de costura, que neste caso é 1,5. Se fosse numa máquina industrial, a máquina industrial tem o pezinho mais estreito, em que daqui a aqui tem 5 cm e daqui a aqui tem, daqui a aqui tem meio centímetro, daqui a aqui tem meio centímetro, portanto, a margem de costura de uma máquina industrial é de 1 centímetro. Se eu fosse costurar este bloco, eu cortaria quadrados de 10 mais a margem de costura da máquina industrial, portanto 10 mais 1 centímetro, cortaria quadrados só com 11 centímetros. Mas eu trabalho na máquina doméstica, de maneira que em todos os cortes que eu faça, eu tenho sempre que acrescentar a minha margem de costura, que é para obter exatamente o tamanho que eu quero com que fique o bloco. Entendido? Se não entender, a minha amiga, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, ou então, como eu disse no início, entre para o grupo privado e gratuito do Facebook, o link está aqui embaixo. Clique no link, entre no grupo, é aprovada e pode lá deixar todas as suas dúvidas, que eu por lá responderei muito mais detalhadamente. Portanto, eu acho que para este bloco isto está muito fácil. Este é um bloco próprio para iniciantes. Vamos ver aqui este. Agora vamos para este. Este já está aqui a ver que tem aqui um diferencial, tem aqui um bloquinho que tem 2 cores, não é? Tem aqui um verde acastanhado e um vermelho. Continua a ser um 9 patches, porque ele está dividido em 1, 2, 3 colunas e 1, 2, 3 faixas, digamos assim. Vamos lá. Eu quero que o meu bloco tenha 30 centímetros. Logicamente, sei que daqui a aqui tem 10, daqui para aqui também tem 10 centímetros e daqui para aqui tem 10 centímetros. 10, 20, 30. Vai dar os 30 centímetros com que eu quero o meu bloco acabado. Sabemos que estes 2 quadradinhos e estes 2 quadradinhos aqui em baixo e este aqui do meio não têm nenhuma costura. Portanto, estes são
facílimos, são como aqui em cima. Eu vou cortar quadrados de 10 centímetros mais margem de costura. No meu caso é 1,5 centímetros, de maneira vou cortar quadrados com 11 centímetros e meio. Certo? Certo. Vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 quadrados com 11 centímetros e meio. Perdão. Mas depois temos aqui 4 células. Cada um dos componentes de um bloco chama-se células. Portanto, temos aqui 4 células que já são divididas. Já não são inteiras, já têm aqui uma costura, porque são 2 tecidos diferentes. Aqui é este verde e aqui é este vermelho. Vamos lá ver, então, para elas ficarem com 10 centímetros, porque todas as células têm que ter a mesma medida, para o bloco ficar perfeito e não ficar torto nem distorcido. Vamos então ver. Este aqui do meio. Começamos por este e depois estes 3 é exatamente a mesma coisa. Já está a ver que este abarca os 10 centímetros, não é? Abrange os 10 centímetros, porque este aqui tem 10 aqui, 10, 10, 10. Vemos que esta célula, composta por 2 tecidos, um tecido ocupa metade deste bloco, desta célula, e este ocupa a outra metade. Ora, bom, se esta célula tem 10 centímetros, logicamente que acabado, esta, digamos assim, tira que compõe, são 2 tiras que vão depois compor uma célula, este retângulo tem de altura 5 centímetros, uma vez que é metade deste quadrado. Este tem 5 centímetros acabado e tem 5 centímetros acabado. De altura. E de largura, quanto é que tem? Facílimo, pois tem os 10 centímetros, não é? Tem os 10 centímetros, por aqui estes 30, assim aqui mais para cima, para ficar mais visível os 10 centímetros. Portanto, este aqui é que tem 30 centímetros, não é? Então, como eu estava a dizer, esta célula composta por 2 tecidos é composta por 2 retângulos. Lá está, lá estamos nós a colocar uma folha quadriculada em cima, uma quadrícula em cima. Tem um retângulo, 2 retângulos, e estes 2 retângulos têm que prefazer os 10 centímetros. Este é metade, portanto, este retângulo tem que ficar com 5 por 10 e este com 5 por 10 também. Então, com quanto é que eu vou cortar este tecido de cima? Vou cortá-lo com 10 mais 1,5, que é a minha margem de costura. Vou cortá-lo com 11,5 por 5 centímetros, mais a minha margem de costura, que é 1,5. Vou cortá-lo com 6,5 centímetros. Ou seja, eu, para este tecido verde, vou cortar um retângulo com 6,5 centímetros por 11,5 centímetros. Consequentemente, este retângulo vermelho, eu vou cortá-lo exatamente com 6,5 centímetros por 11,5 centímetros. Repito, porque depois de costurados, ele vai ficar com 10 por 10. Treine cálculos com várias medidas. Imagine que cria este retângulo, este bloco, vamos aqui a
aqui de cima. Imagine que não o queria com 30 centímetros, que o queria com 27 centímetros. Mas vamos lá ver uma coisa. Antes de mais, se ele é divisível por 3, qualquer número que nós obtenhamos através da tabuada do 3, nós podemos fazer um bloco direitinho e que caia certinho. Nós podemos fazer um bloco com 18, nós podemos fazer um bloco com 27, podemos fazer um bloco com 30, podemos fazer um bloco com 45. Imagine que eu criei este bloco com 45 centímetros. 45. E lá vamos nós, à tabuada dos 3, a dividir por 3, é igual a 15, certo? Porque é 15 com 15, 30, com 15, 45. Aqui já seria cada um destes acabado com 15 centímetros. Para os cortarmos, temos que acrescentar a margem de costura. Como a minha máquina é doméstica, o meu pezinho é de máquina doméstica, eu vou acrescentar a minha margem de costura de 1,5 cm. Portanto, se eu quisesse este com 15, e este com 15, e este com 15, teria que cortar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos azuis, 5 azuis, de 15, mais a minha margem de costura, 16,5. E teria que cortar 1, 2, 3, 4 quadrados vermelhos de 15, mais a minha margem de costura, 16,5. E depois, no fim, costurá-los, como já estamos habituados, costurá-los por carreiras, não é? E depois unir a de cima à do meio e a do meio à de baixo. E ele acabado ficaria com 45, neste caso. Portanto, é facílimo. Resumindo, primeiro que tudo, saber com quanto nós queremos o nosso bloco. Suponhamos que eu quero com 30. Vou ver em quantas partes é divisível o bloco. Neste caso aqui, sabemos que o bloco é dividido por 3 partes. Se o quero com 30, significa que cada parte terá 10 centímetros. Para que eu obtenha estes quadrados com 10 centímetros, já depois de costurados uns aos outros, portanto, já inseridos no bloco pronto, eu tenho que cortar esses quadrados com os 10 centímetros mais a margem de costura. Seja ela 1,5 se for na máquina doméstica, seja ela 1 centímetro se for numa máquina industrial. É só. Para já, ficamos por aqui. É só, é facílimo. Treina a fazer os cortes, treina essencialmente a fazer os cálculos. Estes cálculos não têm nada que saber, é só saber qual é a sua margem de costura. Se é de uma máquina industrial, se é de uma máquina doméstica. E depois, então, acrescentar a margem de costura para cortar o tecido que depois irá ser costurado. Ficamos por aqui hoje, que é para não avançarmos muito. Em relação a este aqui de baixo, eu espero que tenha ficado bem perceptível, pois ele é dividido em 3 partes e estamos a ver que estas células aqui estão divididas em 2 partes, mas têm o tamanho, têm que ter no fim também 10 centímetros, porque eu quero um bloco com 10 centímetros. Já estou a ver que este vermelho ocupa metade deste quadrado do meio e este castanho, esverdeado, ocupa a outra metade. Ora, se daqui a aqui são 10, daqui a aqui são 5 e daqui a aqui são 5. 5 mais a minha margem de costura, 6,5. Em relação a esta parte aqui, eu sei que este quadrado tem 10 centímetros, portanto, eu vou ter que cortar um retângulo com 10 mais a margem de costura, no meu caso 1,5, 11,5, por 5. Tenho que cortar um retângulo vermelho
só para esta célula. No caso deste bloco, eu teria que cortar 4 retângulos vermelhos de 11,5 por 6,5 e 4 retângulos esverdeados, acastanhados, nem sei que cor é esta, de 11,5 por 6,5. Depois costurados, eles ficam exatamente com os 10 centímetros. Eu espero sinceramente ter-me explicado bem. Não sei se me expliquei bem. Tentem, vejam, façam os vossos cálculos. Muito importante, arranjem um caderninho quadriculado, porque é aqui que tudo começa. É num caderno quadriculado. Nós fazendo os nossos desenhos, pintando inclusivamente. Até posso nem ir usar estas cores, mas é isto, são estas cores e é este desenho que me vai guiar, que me vai orientar nos meus cortes e na minha confecção do bloco. Ficamos por aqui hoje. Mais uma vez digo, se ficou com alguma dúvida, não hesite em colocar a dúvida ou aqui em baixo nos comentários, aqui em baixo no vídeo, ou então para entrar no meu grupo privado do Facebook, que é um grupo apropriado para quem se está a iniciar no patchwork. E lá poderá tirar todas as suas dúvidas. Se necessário for, até farei uma live para tirar mais dúvidas que possam surgir e interagindo pode ser que nos entendamos melhor. Um beijinho, até à próxima, bom patchwork, eu costumo dizer, mas neste caso eu digo bons cálculos para cortar os tecidos para fazermos os nossos bloquinhos de patchwork. Vai ver que vai gostar. Isto são só contas de somar. Não tem nada que saber, só temos que saber a margem de costura e com quanto queremos o bloco. E depois é somar. Portanto, isto não é matemática, isto é aritmética, isto é básico. Se não quiser estar a matar a cabeça com as contas de somar, é só pegar numa máquina calculadora que não é vergonha nenhuma. E é muito mais fácil. É bom, vai ver que se vai distrair e enquanto estiver a fazer isso, não está a pensar em mais nada. Um beijinho, até ao próximo tutorial, que em princípio será até para a semana. Tá bom? Beijinho, beijinho.